Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por Trás dos Boletos, o podcast da administradora de condomínio, mais uma vez aqui com um episódio mega especial. Recebendo hoje ele, que é o meu embaixador, e o seu também, com certeza, Lúcio Souza, do Grupo LC. Seja bem-vindo, Lucinho. Obrigado, Fabrício. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho aí sobre Por Trás dos Boletos. Maravilha, o prazer é todo meu. Hoje o nosso bate-papo é para falar um pouco da história do Grupo LC, como é que tudo começou, até porque, para mim, você é um modelo a ser seguido. O Grupo LC ele surgiu faz 20 anos, né? Nós estamos aí há 20 anos no mercado. Surgiu diante de uma dificuldade. Eu era síndico de condomínio e entendia que as administradoras que prestavam serviços a mim não eram administradoras que estavam ali no dia a dia fazendo o que eu precisava e estava somente emitindo boletos. E eu sempre entendi que a administração de condomínio era muito mais que emitir boletos. Sim. Era muito mais do que fazer uma pasta simples de prestação de contas, um relatório simples. E sim de dar uma assessoria voltada a síndico, de oferecer um serviço de qualidade com dados, com informações, com assessoria mesmo. E aí, diante disso, surgiu o Grupo LC para dar essa assessoria aos síndicos e tudo mais. Hoje eu não atuo mais como síndico profissional, né? Hoje eu só atuo realmente na área de administração de condomínios, focando nessa parte de assessoria aos síndicos. Legal, mas vamos falar um pouco da sua formação. Eu gosto muito de ir lá, na LC, quem for lá, as administradoras estão nos ouvindo aqui do Brasil inteiro. Quando vier ao Alto Tietê, vai lá visitar a LC, que vocês vão ver uma parede incrível, com toda uma trajetória de estudo, de comprometimento desse profissional que lidera o time todo. E aí, como é que vem? De onde você começa essa formação toda sua? Eu sou contador por formação, Tá. E aí contador é um bicho muito inquieto, né? Ele não pode ver um relatório que ele quer olhar, ele quer analisar e tudo mais. Sou contador há 24 anos já, então, com base nisso, a minha formação começou aí. Depois, fui me especializar na área de sindicância profissional, porque, na verdade, eu entendo que para você prestar um bom serviço, você tem que ser especialista naquilo. Fui, estudei, fiz a prova de certificação de síndico 5 estrelas, a segunda prova lá em 2020. Passei de primeira, foi bem tranquilo. Fiz também a prova de certificação da FGV Conase, também passei de primeira, porque eu acredito que, na verdade, você tem que ter todo esse conhecimento para você dar essas assessorias aos síndicos. E eu, tendo estado do outro lado, né, já tendo sido síndico, eu entendo todas as dificuldades hoje que as pessoas, sendo síndico, elas têm, né? Eu sei as dores que ela tem. Eu não sou só um administrador de condomínio que nunca estive do lado ali sendo síndico. Eu fui síndico morador de condomínio, fui síndico profissional de condomínio. E aí, eu até brincando com a minha equipe, eu falo que nunca caiu na minha mesa assim alguma coisa fácil. Falando, ó, esse condomínio ia ficar tranquilo, tem R$1 milhão, é só administrar. Nunca, isso nunca me ocorreu. Sempre chegou para mim em condomínios, quando síndico e agora como administrador, condomínios problemáticos. Condomínio devendo muito, condomínio com ações em andamento, condomínio com inadimplência alta, que é para você desenvolver aí e fazer um trabalho bacana. Que desafio, né? Então, é legal essa sua experiência dos dois lados, porque normalmente a administradora que a gente conhece, a tradicional, ela vem de uma trajetória de administrar, não tem muita a visão contábil, tanto é que se a gente pegar os últimos anos, o que a contabilidade vem demandando dos condomínios, forçou, inclusive, a administradora tradicional a ter um contador, que antes ela não necessariamente precisava ter. E aí quando você pega o LC, por exemplo, que tem um contador na sua fundação, que olha da forma contábil, eu acho que traz uma grandeza para a administração. A Receita Federal ela começou a olhar muito mais para condomínios nos últimos anos, né? Porque sabe que é uma fonte de receita, é uma fonte de retenção de tributos ali gigante. A gente movimenta muito dinheiro, né? Você vê os números aí envolvendo condomínios, são números relevantes para o PIB do país. Com base nisso, você tendo um contador, você tendo ali uma questão de lógica no dia a dia para você fazer esse trabalho, faz toda a diferença. Eu acredito que hoje a administradora que não tem um contador, ela está fadada aí a ter sérios problemas e sérias consequências para os seus clientes. Para o ano de 2025, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade ele estabeleceu uma instrução técnica obrigando condomínios a ter contabilidade. E eu não acredito que isso vá vigorar tão da forma como eles estão falando ainda, mas já acredito que no futuro eles vão conseguir essa questão, né? Os órgãos de classe também estão olhando para condomínios, porque sabem que é uma fonte ali de receita para órgão de classe. Então, o que eles estão fazendo ali
para mexer nisso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de condomínios, a gente também ali está no bojo de ter as associações, né? Que não são condomínios de fato, e que aí tem uma estrutura diferente, que exige de fato contabilidade, e quando você tem essa expertise é muito bom. Uau! Tá vendo, né? O assunto ele vai ganhando uma escala enorme quando a gente vai pensando nas possibilidades, né? E pensando no modelo ideal. Tendo lá hoje a parte de síndicos profissionais, como você é fica mais fácil entender, há um temor das administradoras Brasil afora da figura do síndico profissional. Porque lá no início, quando começou a surgir a figura do síndico, ele tirava todos os parceiros que já estavam no condomínio e colocava as empresas que ele tinha confiança ou que ele tinha um relacionamento. Hoje está muito mudada essa questão. Eu acho que à medida que o síndico 5 estrelas está aí, o CONAS está aí, está mais difundido essa questão e vai mudando o comportamento. Qual que é a sua visão dessa relação administrador e síndico profissional? Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que quando você tem... É porque a gente tem que separar aqui o joio do trigo também, né? A gente tem que separar aqueles que se dizem profissionais e aqueles que de fato são profissionais. Aqueles que buscam formação, que estudam, que sabem o que estão fazendo e que não... que se tornaram síndico por um acaso, ou por um bico, ou por uma segunda renda. Então nós temos muita gente boa no mercado sendo síndico profissional, fazendo um trabalho bacana e dando um apoio gigante para a administradora. Da mesma forma que a gente tem os que não fazem o serviço direito. Mas quando nós temos aí os profissionais habilitados, que sabem fazer uma previsão orçamentária, que só manda para a administradora, só dá uma olhada aí para mim, eu já fiz aqui a previsão orçamentária, a prestação de contas, eu já montei a apresentação aqui da Assembleia, que vai lá e domina a Assembleia, para nós, como administradoras, é fantástico, porque a gente vai conseguir caminhar juntos e ter um sucesso para o cliente, que é o condomínio. Perfeito. Esse é o modelo ideal, né? É o modelo ideal. Eu acho que o mercado ele busca isso, né? Nós hoje estamos buscando uma profissionalização gigante, né? Eu acho que todo mundo hoje olha para condomínios de uma forma diferente. Não tem mais como você hoje gerir um condomínio pensando como há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Hoje, os condomínios hoje já nascem, né? Hoje com grupos de WhatsApp, com uma participação grande de moradores e outras questões que vêm vindo aí auxiliando no dia a dia. Por exemplo, hoje eu tenho inúmeros condomínios que possuem auditoria mensal das contas, para auxiliar o conselho, para que o conselho faça outras questões ali no dia a dia e que um profissional externo ateste que as contas do condomínio estão ok. Semana passada, participando de uma discussão, até com outras empresas de administração, uma pessoa era contra a auditoria. Eu falei para ela, eu sou completamente a favor. Falei, a auditoria, ela prevê, ela já previne ali que eu tenha, se eu cometi algum erro naquele mês, eu já possa corrigir de forma imediata e ela chancela que o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho correto, um trabalho de qualidade. Então, quando eu tenho medo disso, alguma coisa está errada. Você não está confiando no seu trabalho ali, que você possa entender que isso vai impactar no relatório de auditoria? Eu não tenho medo nenhum e eu super apoio, não faço auditoria, tá? Para deixar bem claro, indico vários parceiros aí, várias empresas que fazem auditoria, porque eu acho que para o mercado de condomínio vai ser muito bom a gente ter condomínios sendo auditados. Perfeito. Você falou de profissionalização, já me lembra uma empresa que a gente gosta muito, eu particularmente sou muito fã, que é a LLZ. Para mim é a única garantidora que existe no país, porque tem de fato um banco por trás, um parceiro, um investidor, um banco que é dono dessa operação junto com eles e tem feito um trabalho incrível na parte de garantia da receita dos condomínios. Você acha que isso também é uma tendência? Eu acredito que sim. Eu sou super parceiro da LLZ, né? Eu fui um dos primeiros parceiros deles aqui em São Paulo. Temos vários condomínios com eles. E eu acredito que tudo caminha para isso, né? Seja a garantidora, seja a auditoria, seja o síndico profissional, seja a administradora, caminha para essa profissionalização. Eu acredito que hoje uma administradora que só fique aí realmente no feijão com arroz, que é emitir boleto e fazer prestação de contas, tá fadada a falir, gente, a sumir do mercado. Hoje as pessoas elas querem muito mais transparência, elas exigem muito mais transparência, então elas querem ter um app disponível ali que tenha toda a documentação para ela checar a hora que ela quiser, que ela consiga ter dados mais de fácil acesso, de fácil entendimento. Não adianta você mandar um balancete lá com várias sopinhas de letras e números que o morador leigo muitas vezes não entende. Então, se você tem relatórios mais acessíveis, mais fácil da pessoa verificar, fica muito mais fácil até para a sua gestão. Você chega numa assembleia fazendo uma gestão bem mais fácil. Bom, uma das coisas que você comentou agora é a assembleia. Nós sabemos que tem muitos condomínios que
muitas vezes tem uma administração, para não falar capenga, mas uma administração distante do ideal, que acaba não fazendo os reajustes de forma correta. E aí, o Grupo LC vai assumir a gestão e encontra lá uma deficiência para arcar com as despesas. Como é ser o emissário da notícia triste na Assembleia? Eu sempre brinco, né? Que eu chego. As pessoas, elas quando contratam o Grupo LC, eu sou o mensageiro ruim na Assembleia, né? Recentemente, agora em setembro, a gente assumiu um condomínio em que ele tem funcionários próprios, eles não tinham dinheiro guardado para pagar o 13º. Eu falei pro síndico, tá, só que o 13º é uma despesa líquida e certa que já tá para correr. Setembro para novembro já tava aí. Vamos fazer a Assembleia, vamos levar o reajuste lá e tudo. Fizemos toda a preparação da Assembleia. A Assembleia seria num final de semana. 2 dias antes a gente se reuniu, mostrei lá, fizemos a previsão junto, tudo. Chegamos num reajuste de 28%. Como você chega num reajuste de uma Assembleia de 28% com uma inflação de 5%? É difícil. Mas o que a gente fez? A gente se preparou. A gente levou para a Assembleia quando foi o último reajuste que eles tinham tido, há 5 anos atrás, ou seja, como que um condomínio fica 5 anos sem reajustes? Com a quantidade de funcionário próprio, com o dissídio coletivo de funcionários todos os anos, viemos de uma pandemia em que os preços de várias coisas dispararam pós-pandemia, e aí, beleza, fizemos todo o trabalho, tudo. Chegamos na Assembleia, abri a previsão orçamentária, mostrei para os moradores. Falei, olha, pessoal, a realidade de vocês era essa, a realidade de vocês hoje é essa, vocês precisam desse reajuste e a gente precisa criar aqui um fundo trabalhista. Falei, porque vocês têm funcionários aqui de 18 anos e vocês não têm R$1 guardado para mandar nenhum funcionário embora. Quando esses funcionários, que daqui a pouco pode estar perto da aposentadoria, precisar sair, por mais que ele possa não receber a multa dos 40% por causa da aposentadoria, tem todas as despesas trabalhistas e vocês não estão em dia com isso. Vamos regularizar isso? Eu tive uma aprovação por unanimidade na Assembleia do reajuste de 28,5%, mais a criação do Fundo Trabalhista e ainda, em razão de uma inadimplência que estava mensalmente girando entre 24% a 28%, fiz a aprovação da garantidora para que a gente consiga ter realmente 100% da receita no caixa do condomínio, fazer o que precisa ser feito e bancar as questões. Então, acredito que quando você faz um trabalho bacana e que você demonstra para o morador a realidade dos fatos, com números, com dados, você vai conseguir aí ter êxito em mostrar e a aprovação dos dados. Não é uma tarefa fácil. Até porque você chegar numa Assembleia e falar de rateio ou reajuste é um trabalho complicado, mas eu acredito que você sempre tem que trabalhar com a verdade. Boa. E como treinar o gerente de condomínio para ter esse olhar, né? Nós sabemos que, em média, as administradoras tradicionais, elas colocam um gerente e um assistente. Cada grupo desse acaba gerenciando 25, 30 condomínios. E se você tiver 10, provavelmente você vai ter 10 microadministradoras diferentes nesse núcleo, né? E esse olhar atento à necessidade do condomínio, à comunicação clara, ele é extremamente necessário. Como você hoje imagina que a gente tem que levar essa mensagem para esses times? No Grupo LC nós temos uma estrutura um pouquinho diferente, né? Nós temos gerentes, e os gerentes eles têm os departamentos que auxiliam eles. Então nós falamos do departamento de atendimento, focado para atendimento ao condômino. Nós temos ali o departamento financeiro, o departamento de compras, o departamento de prestação de contas. Então nós temos hoje departamentalizado todas essas questões diferentes. Hoje nós treinamos realmente o nosso gerente porque o gerente, quando ele vai para a Assembleia, ele está representando a empresa, ele é a cara da empresa naquele momento. Né? Então ele está mostrando ali como que a empresa trabalha, como a empresa é. Então eu sempre brinco que nenhum gerente inicia na LC fazendo assembleia, nenhum. Ele vai acompanhar primeiro o outro gerente que faz a assembleia, que já está antenado ali no dia a dia da administradora, para depois a gente sentir ele, verificar se ele está apto, se ele entendeu a cultura e a filosofia da empresa, para daí para frente ele fazer a assembleia. Eu fico abismado às vezes de ver gente sendo contratada e no dia seguinte está indo fazer a assembleia do condomínio representando a empresa, né? Porque quando você manda alguém, você está mandando alguém na casa da pessoa, primeiramente, a gente tem que lembrar isso, que você está indo na casa da pessoa, e se você não tiver apto para dar informação, você vai sair dali massacrado às vezes e não tendo êxito naquilo que você procura. Por mais que realmente às vezes você precise daquele reajuste ou você precisa provar aquela questão, às vezes se você não tiver informação ali equilibrada, ajustada, tudo certinho, você vai acabar não tendo. Hoje é necessário você realmente investir em formação, né? Nós temos um programa de treinamento contínuo na administradora, nós temos um dia do mês que metade do período a gente para e realmente dá treinamento para todos os nossos colaboradores sobre os mais diversos temas para que eles entendam aquilo que eles estão fazendo no dia a dia e possam responder às dúvidas dos nossos clientes. Legal. Eu conversei contigo recentemente, você falou que a partir de 2025 você deve fazer um trabalho
dando treinamento para algumas administradoras na questão fiscal. E entre falar com você e falar com os outros ao longo dessa semana, eu percebi que é uma necessidade de praticamente todas as administradoras ter alguém para treinar os colaboradores internos. Você acha que isso também vai virar tendência? Estou te indicando aí já, hein? Eu acredito que vai virar tendência. E essa parte fiscal, um amigo, na verdade, síndico revoltado, William, um abraço, ele me deu esse toque num evento que eu tava. Ele falou: Lúcio, você é um cara que entende muito de tributos, por que você não dá treinamento nisso, tudo? E aí, parando para analisar, né, depois do que ele falou, é verdade, porque hoje, por exemplo, assim, eu não tenho um condomínio que eu não tenha apego para administrar, que ele não venha com problemas fiscais. E aí as coisas simples, às vezes. Ser contador no Brasil não é nada fácil, né? Nós trabalhamos aí com legislações, um Código Tributário Nacional, 27 regulamentos de estados de ICMS, 5 mil e tantos códigos de ISS. Então, ser contador no Brasil não é nada fácil. E muitas vezes a administradora ela administra condomínios, vai de 1, 2, 3, 10 municípios com regras diferentes. E aí, se você não consegue se adequar a isso, você vai poder se complicar muito aí. Um exemplo disso é Santos. Santos, há uns 3, 4 anos atrás, estava precisando aumentar a arrecadação, pensou, onde a gente pode investigar? Opa, condomínios a gente nunca investigou. Notificou os condomínios para entregar os últimos 5 anos de prestação de contas. A prefeitura tem esse poder. Chegou lá, foi emitindo auto de infração, e um monte de coisas irregulares, recibos, nota fiscal que tinha retenção e não tinha, e aí os condomínios hoje estão pagando aí por isso, né? Então, quando os municípios que estão em busca de arrecadação, né, São Paulo, por exemplo, nesse último mandato que nós estamos encerrando aí, o caixa da prefeitura inflou, teve muita coisa, e a gente não teve uma alta de consumo, na verdade nós tivemos um aumento de fiscalização, e é isso que as prefeituras vão fazer a cada dia mais. Então, é importante que a gente treine para que a gente evite essas penalidades, porque, por enquanto, a gente não tem visto a Receita Federal aplicando penalidades, mas daqui para frente a gente sabe que isso vai ocorrer. Uau! Tá vendo? Que aula! Isso é bem importante. A gente conversa com as administradoras no dia a dia e elas contam o reembolso, o volume de reembolso que a administradora tem que fazer por não ter controles de fiscalizar se o time está, de fato, recolhendo certo, se está fazendo a dedução como tem que ser feita. Então, se você não tem essa veia olhando para a necessidade, acaba virando um enorme prejuízo, né? O nosso treinamento ele está sendo criado focado para as operações de condomínio, né? Focado principalmente para as operações. Não adianta eu falar, por exemplo, de tributo sobre compra de produtos, porque condomínio não compra. Condomínio não compra, não. Condomínio compra produtos, mas ele não revende produtos. Então, para ele pouco importa. Ele vai pegar a nota fiscal e pagar de produto. Agora, serviços não. Que a maioria do volume de condomínios é serviços, compras é bem pequeno. Então, o que a gente quer com esse treinamento é treinar as administradoras para que elas saibam que, por exemplo, serviço de detetização tem ou não tem tal retenção, serviço de pintura predial tem ou não tem tal coisa, que as empresas de portaria têm isso e aquilo para fazer, para que elas tenham ali naquele escopo as principais operações da administração, que a administração tem que fazer o serviço e treinar e saber o que fazer dali para frente. Uau! Bom, nessa mesa aqui eu escuto muito dizer que está cada vez mais caro administrar condomínio. Mais cedo, alguém disse aqui para mim que no passado era se cobrado a taxa da administradora com base na arrecadação. Hoje em dia, todo mundo já está olhando por um custo por unidade. Só que ao mesmo tempo que vai otimizando os fluxos, a parte de banca, automação, do outro lado você tem que aumentar a sua robustez tecnológica. Como que é para você gerenciar esse volume de coisas? Eu brinco que tá uma arrecadação predatória em administradora de condomínios, né? Porque você tem um custo definido, você chega ali e viu uma proposta para o condomínio, e aí o síndico te liga e fala assim, olha, eu tenho uma proposta de metade do valor. Você consegue cobrir? Não, gente, não consegue cobrir. Porque uma coisa é você falar assim, olha, tem uma diferença aqui de 2, 3, 4%. Às vezes você vai deixar ali de fazer alguma coisa e vai conseguir fazer. Agora, 50% é impossível. Então, na verdade, hoje as administradoras estão tendo, como você disse, que investir nessa questão tecnológica e investir pesado nisso, né? Muita coisa para você investir e fazer. E aí, com isso, a gente precisa realmente repassar esses custos. Não tem como absorver esses custos. E uma outra questão que encarece também é a mão de obra. Você não tem mão de obra barata hoje. Para você ter uma mão de obra qualificada, que vai oferecer um serviço de qualidade e que consegue atender as necessidades do cliente, essa mão de obra você não vai pagar salário mínimo. Você não vai pagar piso salarial. Você vai ter que pagar aí um valor condizente com a realidade e que você consiga oferecer um serviço. Eu sempre brinco. Que tipo de serviço você quer oferecer?
o básico do feijão com arroz, ou você quer oferecer um serviço aí englobando o filé mignon? Eu sempre, como profissional, eu nunca quis oferecer o feijão com arroz. Porque o básico, para mim, não me serve. Eu quero ter algo elaborado, eu quero oferecer um serviço elaborado, eu quero oferecer um serviço de qualidade ao cliente, em que esse próprio cliente ele vai falar com outra pessoa, que vai acabar chegando até a nós essa indicação desse cliente. Uau! Bom, pensando em tecnologia, ainda nessa vertente aqui, a gente sabe que durante alguns anos o grupo utilizou o software da Grupo Software e vocês fizeram uma transição para o Arias. Como que é fazer a transição de um sistema com alguns anos de histórico aí? É um desafio gigantesco. É você descer até a Serra de Santos, dirigindo, trocando pneu, dirigindo. É bem catastrófico. Mudar de sistema é algo que depende, assim, de muita gente, de muita informação e com a operação andando, né? Então, foi bem caótico. A gente sentiu muita falta de treinamento da empresa que estava entrando para nos auxiliar, colocou uma pessoa que não era uma pessoa que estava ali tão apta a dar esse treinamento, e a gente foi perceber depois, ao longo dos tempos, que muita coisa que se tivesse sido feito lá atrás otimizaria muito o nosso tempo, que hoje a gente percebe aí que está otimizando. Entendi. Eu acho que vocês conseguiram captar isso de forma muito rápida por essa veia de treinamento. Como o time é bem engajado, vocês treinam bastante, identificaram com muito mais velocidade. Às vezes a empresa demora 2, 3 anos depois da migração e ainda tem que manter o outro sistema para identificar de fato o que poderia ter feito lá atrás. Né? Sim, foi basicamente isso mesmo. Com treinamento, com auxílio no dia a dia, a gente conseguiu identificar de uma forma rápida, colocar na rota de novo para fazer as questões, equilibrar ali e seguir com essa questão. Legal. Pensando em estrutura comercial, boa parte das boas administradoras, a LC se inclui nesse grupo, eu brinco que os bons têm dificuldade de se vender, porque está tão trabalhando no primor do produto, do serviço que entrega, que fica difícil pensar numa estrutura comercial. Já os ruins, esses daí você olha nas redes, esses vão muitos aí. Vende até a mãe. Vende. E a entrega é ínfima, né? Qual que é o desafio de se vender a LC? O desafio hoje maior é você mostrar que, por exemplo, às vezes a gente chega muito para negociar com o condomínio, marcou uma reunião, foi negociar com o condomínio, e aí ele tem uma proposta pela metade do valor. E aí você sabe que a pessoa que está fazendo aquela proposta não vai entregar aquilo. Ela não vai entregar o mesmo serviço que você. E aí o síndico muitas vezes quer que você chegue naquele valor. E aí não tem como. Eu hoje perco o contrato muitas vezes por causa disso, na negociação, porque eu não consigo chegar naquele valor. Eu não tenho como, por exemplo, numa proposta de R$5.000, diminuir para R$2.500. Eu tenho todo um custo por trás disso, tem toda uma infraestrutura por trás para oferecer um serviço de qualidade. Esse ano, por exemplo, na LC, nós fizemos quase 200 assembleias. Eu acho que a gente encerra o ano com 204, 205 assembleias. É muita assembleia por ano de 300 e poucos dias. Então, a gente, a cada 3 dias, a gente estava fazendo uma assembleia. E isso demanda custo. Eu tenho uma equipe que vai para a assembleia, eu tenho gente que vai lá auxiliar, que vai fazer a assembleia. Fora de horário, né? A administrar condomínios é uma coisa meio ingrata, que você acaba ultrapassando muito o seu horário. E aí você precisa mostrar esse valor para o seu cliente. Você precisa mostrar essa diferença ao seu cliente. Semana passada nós assinamos um contrato com o condomínio que a gente conseguiu mostrar isso para o cliente. A diferença que ele estava da administradora que ele está hoje para onde ele está indo. E ela, hoje mesmo, vindo para cá, ela mandou um áudio para mim, ela falou que ela já está sentindo a diferença agora nessa fase de transição, nessa fase de atendimento, de cuidado e de carinho que a gente está tendo com ela nessa transição. Que legal. Olha a diferença de ter o processo mapeado, de ter o conhecimento. É completamente a diferença de valor e preço, né? Preço dá para discutir, agora valor não dá, né? Não dá. Na LC nós estamos em implantação da ISO 9001, né? Então a implantação da ISO ela requer que a gente tenha tudo em processos, em procedimentos e tudo mais. Então a gente tem POP, procedimento operacional padrão, para tudo. Então, desde a forma que é respondido o morador no WhatsApp, ao e-mail, ao que é efetuado no dia a dia, nós temos ali um procedimento padrão. Quando nós assumimos um condomínio, nós temos ali o POP de implantação. Então, não é simplesmente pegar na planilha e cadastrar o condomínio no sistema. Nós temos ali uma série de coisas que a gente tem que verificar, porque a gente sempre fala, né? Eu vou começar a administrar o condomínio dia 1º de dezembro, mas na verdade eu comecei a administrar dia 1º de novembro, porque eu tenho que levantar todas as
contas que eu vou ter em dezembro, todas as informações que eu preciso para que no dia 1º eu comece a administrar o condomínio e o condômino não sinta nenhuma dificuldade com isso, né? Imagina, eu vou assumir um condomínio dia 1º de dezembro e dia 6 o morador está me cobrando o boleto que ele já era para ele ter recebido. Então eu preciso ter todo esse preparo, toda essa diferença no dia a dia para lidar com o cliente. Uau. Bom, pensando a partir de 2025, quais são os próximos passos do Grupo LC? O Grupo LC, ele planeja aí crescer cada dia mais, né? Nós estamos abrindo uma filial em São José dos Campos para atender ali a região do Vale do Paraíba. A gente percebe que é uma região que vem crescendo bastante, com uma dificuldade gigante também de administradoras que ofereçam serviços bacanas, que ofereçam serviços de qualidade. Eu estive num condomínio esses dias e eu fiquei abismado com um comunicado que eu vi no elevador. Fala assim, gente, será que eu gostaria de ver esse tipo de comunicado no elevador? Comunicado com letras maiúsculas inteiras, sem concordância, sem nada. Nós temos todo um preparo para isso. Nós adquirimos o Canva para fazer uns comunicados chamativos, uns comunicados bonitos no elevador, para que o morador ele realmente tenha interesse em ver. Você quer ver coisa feia? Você não vai olhar para aquele negócio ali com 30 linhas num comunicado de elevador. O elevador é uma coisa super rápida, você não tem tempo para ficar lendo 30 linhas. Você vai demorar quanto tempo para terminar de ler aquele comunicado? Quantas vezes você vai descer e subir para ler aquele comunicado? Então, o nosso foco em crescer é crescer com qualidade, não a qualquer preço, e mantendo aí aquilo que a gente já vem oferecendo aos nossos clientes ao longo desses anos. Uau, que maravilha. Bom, eu fico bem encantado, fico bem satisfeito. Recentemente, esse ano, eu tive a oportunidade de vender o Inker para o Grupo LC. A gente está na fase aí de implantação, mas já ficou claro para nós o nível de exigência que existe lá e qual o motivo de trocar de um aplicativo para outro. Oferecer um serviço melhor ao cliente. Acredito que se a gente tiver um aplicativo igual o Inker oferece hoje, que você tem mais visibilidade das questões, que você tem gráficos ali demonstrando, que é muito mais fácil do cliente ver, é muito melhor para o seu dia a dia. Eu sempre brinco e falo a seguinte questão: eu quero oferecer para o meu cliente aquilo que eu gostaria que oferecessem a mim. Porque eu sou condômino também, eu moro em condomínio. Então eu quero oferecer ao meu cliente aquilo que eu gostaria de oferecer a mim. Que eu bato o olho no aplicativo, que eu veja lá a prestação de contas de uma forma mais rápida, mais tranquila, mais fácil de ver. Que um leigo que não entende isso no dia a dia, ele consiga clicar lá e verificar. Que a documentação esteja ao alcance. E eu acredito que o aplicativo da Inker hoje, ele consegue me oferecer, além disso, muito mais interação com o morador que no app anterior eu não tinha. Uau, legal. Bom, estamos chegando à reta final, mas eu gosto muito de observar o seu comportamento nas redes. Esse ano você foi nomeado embaixador da Porter e eu fiquei mega feliz. Eu falei assim, agora nós temos um embaixador que eu admiro. Como que é assumir esse protagonismo, viajar pelo Brasil com uma marca, uma empresa séria que tem feito um trabalho interessante? Eu brinco que 2024 foi um ano de muita transformação, para mim como pessoa, inclusive. Em maio eu estive na Disney, né, na segunda turma da imersão condominial na Disney, de aprender processos voltados a condomínio sob o olhar da Disney. A Disney é uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, uma empresa que tem uma cultura muito forte, uma empresa que tem processos para tudo, uma empresa que eu sou apaixonado pela Disney, né? Já estive lá diversas vezes, e você não vê nada fora do lugar, você não vê nada remendado, nada de jeitinho. Então, estar nos bastidores, visitar os bastidores disso, para ver como é feita essa magia, foi muito bom. Em junho eu fui convidado, de fato, para ser o embaixador da Porter. Para mim, eu me senti muito honrado de receber esse convite, né? O convite ele veio de uma forma muito personalizada, né, por parte do Odirley. O Odirley é um cara que ele fala que o propósito de vida dele é transformar o mercado condominial, e eu falo para ele que ele tem feito isso de uma forma muito encantadora. Porque você poder oferecer isso, mostrar isso no dia a dia, viajando o Brasil, dando mentorias, né? Esse ano eu estive em Minas, estive no Rio, estive no interior de São Paulo, dando mentorias para as pessoas, conversando com pessoas de diversas áreas aí e mostrando um pouquinho daquilo que a gente faz aqui em São Paulo. É muito bom, é muito bacana, é muito gratificante você fazer essa questão. E encerramos um ano com um super evento lá em Florianópolis, né? Agora no comecinho de novembro, um mega evento, um evento muito bem preparado, um evento muito organizado, um evento que cumpriu aí o seu propósito. E eu sou muito feliz de ser o embaixador da Porter, uma empresa que vem crescendo bastante. Legal. Vai abrir uma unidade aqui em São Paulo em breve e acredito que vai crescer aí cada dia mais. Oh, que legal. Bom, vamos falar um pouco dessa experiência Disney, assim, né? Depois que você passa por um processo desse e olha para a estrutura que nós temos na administração de condomínios, como é que a gente pode melhorar a administrador com esse olhar? Muita coisa. Quando você vai para lá, e assim,
Tem turmas abertas aí para 2025. Quem tiver interesse, procure o professor Cláudio Vicente nas redes, que ele está à disposição para dar informações para vocês. Quem vai para lá achando que é festa, gente, não tem tempo. O curso começa no domingo à tarde, vai até na sexta à noite e não tem tempo. Você não faz assim, eu vou parar aqui um pouquinho, que eu vou ali fazer uma compra, que eu vou passar em tal coisa. Não existe isso. Você tem uma intensidade gigante ali. Você está de manhã em sala de aula, aprendendo teoria, à tarde você vai pro parque, ver na prática, visitar os bastidores da Disney. E aí você percebe que questões de mínimos detalhes você pode aplicar na sua empresa. No programa, no dia que você visita o Magic Kingdom, né, o castelo da Cinderela, você vai por baixo ali dos túneis da Disney e você vê nas paredes as orientações aos colaboradores Disney. E você fala assim, nossa, mas são informações novas com QR Code? Não, tem informação lá de 1990. Ou seja, a informação não mudou. A informação é a mesma para eles. A gente está falando de quase 30 anos com a mesma informação. Ou seja, a empresa ela se mantendo aí as mesmas questões que ela fazia 30 anos atrás. Então, por que a gente, como profissional da área, a gente não pode manter essas questões no dia a dia, a gente ter todas essas informações, a gente oferecer para o nosso cliente um serviço com eficiência, com qualidade no dia a dia, para que ele sinta aí valorizado, né? Eu não conheço uma pessoa que tenha ido pra Disney e me falado assim, não gostei, não volto, nem nada, né? É impressionante. Todo mundo já foi pra Disney e quer voltar pra Disney, né? Eu sou apaixonado, já fui 9 vezes, então eu sou realmente um apaixonado. E voltar de lá com essa visão me fez muita diferença na minha vida. Inclusive a valorização de pessoas, né? O Walt Disney eu brinco que se esse homem tivesse vivido uns 20 anos a mais, a gente teria uma empresa mais fora da curva ainda. Uau. Porque ele é uma pessoa que ele valorizava muito isso, né? Então, os funcionários da Disney, eles são muito valorizados, eles são ali capacitados e tudo. Nesse dia do visita ao backstage do Magic Kingdom, uma menina que acompanhou a gente, né, ela é funcionária da Disney, e aí ela conta pra gente que ela sempre foi muito apaixonada pela Disney, e ela foi fazer um programa de férias na Disney, de trabalhar na Disney no programa de férias deles, que durou 3 meses. E aí ela voltou pra casa e falou pros pais assim, ela não era do estado de Miami, ela era de um outro estado, ela fala assim, eu quero voltar para lá porque eu quero trabalhar lá. E aí o pai dela pergunta para ela, mas você não tem medo de perder o encanto, né? Porque você é apaixonada pela Disney e você conhecendo todos os bastidores, você não tem medo de perder o encanto? Ela falou, não, porque trabalhando lá e vendo todos os bastidores me fez me apaixonar mais ainda pela empresa. Então você vê na fala dela, no jeito dela, o olhar apaixonante dela pela empresa, né? Então eu acredito que hoje é o que a gente precisa também, treinar nossas equipes, que nossas equipes estejam apaixonadas pelo trabalho para que ela consiga aí entregar o melhor para o cliente. Pois é. E você vê que os detalhes fazem diferença. Eu me recordo que da última vez que eu estive lá, era aniversário do meu filho, né? E aí você fala que é aniversário, aí você ganha um botão de aniversário, né? E aí por todos os cantos do parque onde você passava, o pessoal cumprimentava ele e falava com ele. É de fato show, a magia, né? Eles estão olhando muito para a experiência de quem está ali. Eu, num passado remoto, morava num condomínio e a administradora foi fazer uma assembleia próximo o mês de dezembro, agora novembro assim, e aí levou um cartaz e deixou lá, um comunicado avisando do final do ano e das regras do condomínio. Ela ficou 2 anos sem voltar. Todo ano eu tirava foto quando chegava, tirei durante 2 anos. Eles ficaram sem no nosso condomínio. Agora há pouco você relatou a experiência de ter vivido lá, entrar no elevador e viu um comunicado que não era agradável. Então eu acho que a administradora ela tem que sair um pouco, né? O time tem que olhar mais para o condomínio, não só na figura digital, não só atender de forma reativa, mas também estar ao lado do cliente lá do outro lado, né? Esse atendimento robotizado que a gente hoje tem encontrado, ele tem feito uma dificuldade muito grande, né? Eu não gosto de atendimento robotizado. Eu tive um cartão de crédito clonado mês retrasado e eu demorei quase 1h30 para conseguir resolver o problema junto com a operadora do cartão. Uau. Porque cada hora era uma sequência de números que você apertava, não é aqui nesse setor, tem que voltar e ir para o outro. E assim, você não quer perder esse tempo, você não tem esse tempo. 1h30 é um tempo perdido gigante. Então, vamos ter esse atendimento mais humanizado, falar com as pessoas, atender as pessoas, ouvir as pessoas, né? Então, acredito que é isso que falta muito e acredito que muita administradora hoje, de porte até grande,
tem deixado muito a desejar com essa questão dessa robotização. Você acaba sendo mais um número, você não é uma pessoa. E aí, eu sempre falo para minha equipe, né, que quando você trabalha no condomínio, você está entrando na casa da pessoa. Então, você tem que respeitar muito, porque a pessoa está te dando um acesso à casa dela. Por mais que você tenha ali alguém que acabe não gostando de você, é normal no dia a dia, mas a maioria respeita você. Eu nunca tive casos, por exemplo, eu vejo casos que o pessoal fala de assembleia, que eu nunca tive, graças a Deus. Claro, já tive discussão acalorada, já vi outras questões, mas assim, nunca teve nenhum episódio de agressão a mim ou alguém da minha equipe, porque a gente sempre também respeitou o local que a gente estava, a gente sempre deu informação e tudo mais. E a partir do momento que você vê que você não é bem visto ali, que você não é mais querido aqui, saiba demitir seu cliente também. Fala, ó, não adianta, eu não consigo mais prestar esse serviço aqui, eu não consigo mais fazer a assembleia aqui, não tem porque eu ficar insistindo. Vai em busca de uma outra questão, né? Eu já tive essa questão de demitir o cliente, porque a gente não conseguia fazer o nosso trabalho, eles não entendiam, então vamos lá e vamos deixar eles seguirem. Depois de 2 anos, quando ele voltou a ser administrado por nós, porque entenderam que o que a gente estava falando lá atrás realmente era verdadeiro, e aí a gente conseguiu tá até hoje no condomínio. Não, isso é bem importante, né? E muitas vezes é uma taxa que nem cobre o volume de trabalho que esse cliente acaba dando, né? Se você não tiver essa clareza, ele deixa de ser um cliente lucrativo para virar um cliente danoso para a operação. Exatamente. Né? É porque tem muito condomínio, por exemplo, eu tenho um condomínio de 750 unidades e eu tenho um condomínio de 50 unidades. Esse condomínio de 50 unidades hoje ele me dá mais trabalho que o de 750. Quando eu falo isso, ninguém acredita. Eu falo, mas é verdade. O condomínio me dá muito mais trabalho do que o outro. E aí você fica vendo no dia a dia, você fala, meu Deus, como pode isso? Então você tem que saber realmente dosar, saber cobrar, saber precificar para você não sair no prejuízo. Imagina um condomínio de 50 unidades que ele emite uma média de 150 notificações por mês. Uau. Eu não precifiquei isso quando eu fiz ele lá atrás, porque em nenhuma sã consciência eu vou emitir em média 3 notificações por unidade no mês. Então você tem que saber no dia a dia como lidar com isso para você oferecer um serviço bacana. Falando dia a dia, como é que é o dia a dia de um diretor de administradora? É corrido. Eu não sou só apenas diretor, né? Eu estou no dia a dia ali, eu faço assembleia, eu gosto de fazer assembleia, eu gosto de atender, eu gosto de conversar. Todos os síndicos que o Grupo LC atende têm com o meu contato, né? Eu sempre brinco que eu não tenho 2 números de telefone, eu só tenho um. Eu não consigo usar 2 números de telefone, então os síndicos eles me ligam, eles falam comigo. Ontem mesmo uma síndica estava saindo de uma assembleia de um condomínio que não é administrado por nós, ele vai vir para nós agora. E ela, Luz, posso te ligar? Isso já era quase 10 horas da noite. Eu falei, pode, ela me ligou, a gente conversou lá sobre as dúvidas dela, tudo. É um dia corrido, é um dia que eu brinco que ser contador é mais fácil. Contador, você tem uma rotina ali certinha, bonitinha, você tem os prazos definidos pela Receita Federal. Você, por mais que você tenha uma dúvida ou outra do cliente ali, é diferente de condomínio, porque condomínio você acorda e fala assim, olha, meu planejamento hoje é esse. Basta um muro cair, um apartamento pegar fogo, acontecer algum problema no condomínio para sua rotina ser completamente alterada. Mas eu gosto, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu acho que você aprende muito. Não dá para você dizer, eu sou especialista em tal coisa, né? Igual muita gente fala, porque na verdade não tem especialistas nessa área, Concordo. Né? É uma prepotência muito grande você falar que você é especialista em condomínio. Hoje você pode ser um conhecedor bacana, agora especialista eu acho que é uma palavra muito forte para você dizer que você é. Eu concordo contigo. Tanto é que o objetivo desse encontro aqui é a gente valorizar os bons, falar um pouco dos desafios da administração de condomínio, mostrar que não é só empreender de palco, né? É preciso conhecer, eu preciso fazer assembleia, eu preciso liderar time, motivar time, treinar. E por último, eu acho que eu queria saber o maior segredo. Como é que é contratar funcionários bons para trabalhar no Grupo LC? É difícil, é um desafio grande. Eu vou falar para você que eu acho que nesses últimos 2 anos eu tive um desafio grande de uma rotatividade grande. Porque o mercado em si, a gente está percebendo isso, né, dessa questão de rotatividade. E ninguém vem com carimbo na testa, né? Isso é bom, isso é ruim. Então você contrata, treina, identifica se dá para melhorar, se não dá, se você vai seguir com aquela pessoa ou você não dá. Então, é treino. Você vai ter que treinar muito aí, tanto para contratação, né? Nós temos um departamento de RH focado em processo seletivo, então faz todo o processo seletivo. Quando tá lá na fase que entendeu que é o perfil que a gente está procurando, aí eu participo também da entrevista, mas é treinamento. Eu acredito que o foco hoje de qualquer área aí é você treinar, é você capacitar as pessoas.
Muito bem, estamos chegando à nossa reta final. Queria agradecer você mais uma vez por honrar aqui com a sua presença. Eu sou um fã do seu trabalho, um fã da sua trajetória. Espero te encontrar mais vezes. Agora, para os próximos, eu quero fazer um temático aqui para a gente falar sobre a parte tributária, a parte de impostos. Muito juntar bom. uma galera boa para a gente fazer esse temático. E sinta-se livre para vir sempre que quiser. Eu agradeço o convite, Fabrício, foi uma honra estar aqui. Convite já aceito para estar aqui quando for falar de tributos. É uma área que eu gosto muito de falar. É uma área que, nessa área eu posso falar que eu sou especialista, porque realmente eu entendo um pouquinho, bastante aí de tributos. Então, quando marcar, pode me chamar que eu estou à disposição. Tá certo. Para você que nos acompanha até aqui, esse episódio tem o apoio de Sem Parar Empresas, o maior aliado na compra de benefícios e IDP de todas as administradoras do Brasil, e da Modulocker, a maior empresa de locker do Brasil. Acompanhe a gente, o nosso trabalho nas redes sociais, siga, compartilha, comenta aí no final do episódio os trabalhos ganham força e vigor, para que eu saiba que você chegou até aqui, e até o nosso próximo encontro, a gente se vê no próximo episódio.